Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal, mais uma oportunidade que nós temos de ter a palavra de Deus entrando dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, para que ela possa fazer diferença no nosso dia a dia, queridos. A palavra de Deus ela é extremamente prática, ela é extremamente experiencial, ou seja, dá para nós vivermos uma experiência com Deus através da sua palavra, quando a nossa fé, a nossa esperança está em sua palavra. E o Senhor ele abre mais essa oportunidade para nós estarmos juntos, conversando um pouquinho sobre a nossa série de setembro, reconhecendo a presença de Jesus. O quanto é importante, queridos, mesmo diante de todas as adversidades que acontecem e diante de todas as situações e soluções que nós precisamos, especificamente para aquilo que a gente está enfrentando, nós não perdermos de vista que o Senhor ele está ao nosso lado, que Ele está no local onde nós estamos, que Ele frequenta o mesmo ambiente onde nós moramos, onde nós estamos. E isso é extremamente importante nós termos assentado dentro do nosso coração. Não é possível ver Jesus fisicamente, mas é completamente possível sentir e viver a sua presença, queridos, ao nosso lado, dentro de nós, no ambiente onde nós estamos, como nós vivemos. É possível sim ver os rastros da sua presença nos pequenos detalhes da vida. E um coração que ele está aberto a reconhecer essa presença. É um coração que ele vai sempre se manter com ânimo, mesmo diante das dificuldades. Não significa que ele vai ser um super-herói, mas significa que ele vai ter o suporte de Deus quando ele precisar diante das adversidades da vida e também a sua orientação para continuar caminhando em direção às suas conquistas, em direção ao propósito que Deus tem em sua vida. É extremamente importante, querido, nós andarmos de maneira a que a gente possa sentir e viver a presença real, não a presença fictícia, não a informação, não de maneira teórica, mas real, de Jesus ao nosso lado. Na semana passada nós abrimos essa série falando sobre a nossa ministração, o Messias que eles não queriam. Então a gente falou um pouquinho, abordou um pouquinho sobre o fato, queridos, de nós termos de estar abertos a Jesus, da maneira como ele chega e se apresenta para nós, o que foi completamente diferente daqueles fariseus que eles tinham uma ideia de Cristo, uma ideia de Messias. A ideia deles foi quebrada por Jesus Cristo, que ele vem mostrando algo completamente diferente do que eles esperavam. Então eles não queriam aquele Messias, eles queriam outro, e por isso não conseguiram sentir e viver a presença de Jesus da maneira como eles deveriam. Mas tiveram pessoas que reconheceram e por isso tiveram a oportunidade de ter uma experiência única com Deus. E essa experiência foi tão profunda que depois dessa experiência com Deus, a vida deles foram mudada e eles trouxeram, falando dos apóstolos, eles trouxeram o Evangelho, eles fizeram com que o Evangelho chegasse até nós hoje. Nós estamos aqui falando um pouquinho de Jesus e tentando resgatar essa presença que eles tinham ali com eles, que hoje é feito através do Espírito Santo, o Espírito de habitação que está dentro de nós, pois afinal de contas nós somos o santo templo do Senhor. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre as oportunidades, além de nós estarmos com a nossa visão voltada para cada momento, para cada detalhe da vida, onde Jesus ele aparece com a sua presença. Ele também coloca oportunidades maiores, aquelas oportunidades que realmente acontecem, que a gente não tem para onde fugir, a não ser declarar: realmente o Senhor estava aqui, realmente foi algo de Deus que aconteceu em minha vida. E essas oportunidades acontecem de uma maneira muito especial, queridos, e quando você abre o seu coração para isso, você tem uma força de Deus para que você possa enfrentar tudo que está à sua frente, os seus desafios, as suas adversidades, de uma maneira extremamente poderosa. E queridos, eu estava conversando, falando em oportunidade, eu estava conversando com o presidente da ONG, onde nossa igreja atende 35 crianças, com as aulas de jiu-jitsu aos sábados, da meio-dia às 3 da tarde, e nós estávamos conversando um pouquinho, e uma coisa que ele me falou e ficou gravada no meu coração é que algumas pessoas precisam apenas de uma oportunidade para mudar de vida. E aí aquilo ficou dentro do meu coração, e nós estamos ali já há alguns anos trabalhando com essas crianças, e eu percebi que é uma grande verdade isso, queridos. Muitas pessoas precisam apenas de uma oportunidade
para que eles possam mudar a sua vida, para que eles possam encontrar um caminho de Deus dentro da sua história. Isso é lindo, quando a pessoa ela consegue ver, perceber que aquilo que está acontecendo para ela é uma oportunidade, ela não deixa passar, ela agarra com unhas e dentes e realmente tem a sua vida transformada por causa daquela oportunidade que surgiu. Muitas pessoas precisam apenas de uma oportunidade, mas também uma outra realidade que nós temos visto é que muitas pessoas, queridos, infelizmente, mesmo diante da oportunidade, elas ainda assim ficam acomodadas. As pessoas acabam não mudando, as pessoas acabam não abraçando aquela oportunidade, deixando aquela oportunidade passar, e o que acontece é que elas ficam dentro de um círculo vicioso, ficam sempre lá derrapando dentro das mesmas coisas, e aquilo vai fazendo com que a sua vida não vá para frente, com que aquela pessoa não prospere, com que aquela pessoa não cumpra o propósito para o qual o Senhor o colocou aqui. Mas é muito lindo de ver quando a pessoa ela reconhece que tem uma oportunidade à sua frente, e essa oportunidade ela abraça, e a sua vida então é mudada. O Senhor ele faz a mesma coisa conosco. É impossível que uma pessoa ela venha a essa terra e que Deus não dê a oportunidade para que ela possa reconhecer a presença de Jesus, para que ela possa verdadeiramente ter um encontro com esse Jesus que nós estamos pregando, que nós estamos vivendo a cada dia, querido. Então o Senhor ele vai programando algumas oportunidades para as nossas vidas, e essas oportunidades aparecem como convites de uma maneira assim gloriosa, para que a gente possa se aproximar de Deus, da sua palavra, para que a gente possa se aproximar realmente dele e ter uma experiência que a gente possa ter a certeza de que ele é real em nossas vidas. Essas oportunidades são colocadas ao nosso lado, são colocadas à nossa frente, são colocadas diante de nós, querido, a todo momento. E nós precisamos estar com os nossos olhos voltados a este convite luminoso que o Senhor deixa à nossa frente, que acontece através da sua palavra, através de uma ministração como essa, através de pessoas, através de palavras. E o Senhor ele vai entregando essas oportunidades para nós em todas as áreas em nossas vidas. E quando a gente tem a gente consegue reconhecer a nossa vida, então ela vai sendo mudada. O Senhor usa essas oportunidades para ir direcionando a nossa vida para o local onde Ele quer nos levar. Então, uma das coisas extremamente importantes que nós precisamos fazer é ficar de olhos abertos àquilo que parece que é uma oportunidade de Deus. Muitas vezes pode parecer algo estranho àquilo que nós estamos acostumados, mas Deus ele tem um compromisso com a nossa vida de nos dar oportunidades de nós sentirmos e vivermos a sua presença, para que a nossa vida vá sendo modelada segundo a sua vontade, para viver os seus propósitos. E uma visão que está aberta a essas oportunidades, a esses convites luminosos de a gente ter a presença real de Deus em nossas vidas, é uma vida que inevitavelmente ele vai construir um propósito de Deus nessa terra. Ele vai deixar um legado, ele vai conseguir sair das suas adversidades, ele vai conseguir ver além do que aquilo que o mundo está tentando impor para a sua vida. Eu queria compartilhar com você, queridos, o que está escrito lá em Lucas, capítulo 19, o versículo 41 em diante, para nós entendermos um pouquinho sobre essa questão da oportunidade. Ali está escrito assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo, a oportunidade da tua visitação. Esse texto nos fala daquela parte onde Jesus ele estava entrando em Jerusalém, justamente para viver o tempo final da sua vida aqui na terra, onde ele acabaria sendo
crucificado, ao final daquela estadia em Jerusalém, ele estava entrando. A sua entrada realmente foi triunfal, como nós abordamos na semana passada, na nossa ministração na semana passada, na quinta-feira passada. E aí, queridos, uma das coisas que acontece, enquanto o Senhor Jesus ele vai entrando e as pessoas estão fazendo festa, ele chora sobre Jerusalém. E essa parte que nós lemos é o que ele fala enquanto ele está chorando, com o seu coração carregado em relação àquela cidade, que ele tinha um carinho tão especial, que ele tinha tanto amor por aquela cidade, e que Deus realmente, ao longo de toda a história, havia visitado com seus profetas, com as suas pessoas, falando que queria realmente ter um contato especial com aquela cidade, com a cidade de Jerusalém. E ele entra e começa a chorar, queridos, porque ele começa a prever aquilo que aconteceria, e realmente aconteceu um pouco mais à frente, quando os romanos foram lá e destruíram completamente aquela cidade. Acabaram realmente com ela, e foi uma coisa assim muito terrível que aconteceu. Então ele começa a prever aquilo que vai acontecer contra ela, o que os seus inimigos farão contra ela. E um dos motivos que ele coloca é justamente que ela não conheceu, ela não reconheceu a oportunidade, o tempo da visitação que o Senhor estava fazendo ali. Ou seja, não reconheceram que lá naquele momento, quem estava entrando naquela cidade era o Messias, que eles tanto haviam esperado. E o fato de eles não reconhecerem a presença de Jesus, e muito pelo contrário, fazerem com que dentro daquele curto período, aquele que era o Messias verdadeiro de Deus fosse entregue aos romanos para ser crucificado, tudo isso acabou fazendo com que a consequência, o retorno da sua vida fosse essa destruição que aconteceu alguns anos logo mais à frente. Então, queridos, o Senhor está falando aqui que aquela cidade ela não reconheceu a oportunidade de ter a presença do próprio Messias, de Deus, do Senhor Jesus ali, e mudar completamente as suas consequências, o seu futuro. Ela permaneceu sendo negativo. O que foi justamente o resultado das suas escolhas continuou sendo negativo, continuou sendo uma consequência aterradora para eles, porque eles não reconheceram o tempo da visitação do Senhor, a oportunidade que Deus estava dando para eles, querido. Na nossa vida acontece também a mesma coisa. O Senhor ele sempre vai dar a oportunidade de nós o encontrarmos, para que a gente possa ter uma vida em família, uma vida que seja vivida dentro do seu propósito, uma vida que seja vivida, queridos, de acordo com a sua palavra, e que vá produzir consequências positivas na nossa vida. Ele nos dá a oportunidade de nós o reconhecermos no nosso trabalho, na nossa vida financeira, na nossa igreja, na comunidade onde nós atuamos, nas demais coisas que nós fazemos, locais onde nós estamos. Ele sempre vai dar a oportunidade de nós o reconhecermos. Para o Senhor não existe esse negócio de vida secular e a vida com Ele que é apenas feita e desenvolvida dentro de uma igreja. Não, o Senhor ele quer fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Então, em cada área da nossa vida, Ele vai dando a oportunidade de nós o reconhecermos. Quando eu reconheço a presença dEle dentro da área do meu casamento, por exemplo, eu faço as mudanças que são necessárias, que Ele está me propondo, para que eu possa trilhar o caminho dentro do meu casamento que Ele tem para mim. Assim também no relacionamento com os meus filhos, assim também na minha vida financeira, na minha vida profissional, nos meus negócios, dentro da minha empresa, dentro da comunidade onde eu atuo, dentro da escola, da faculdade. Sempre, queridos, Ele vai propondo para nós a sua presença, e nós precisamos, diferente do que aconteceu com Jerusalém, nós precisamos reconhecer esse dia da visitação do Senhor, esse dia onde Ele se apresenta para nós, realmente para nos ajudar, para nos dar a orientação, nos dar a oportunidade de escolha. Esse é um dos compromissos, é um compromisso que Deus tem conosco, querido. O inimigo de nossas almas, ele está louco para que a gente não tenha essa oportunidade de escolha e viva a nossa vida no automático, debaixo da imposição do mundo, com os olhos fechados, achando que quem está conduzindo a nossa história somos nós mesmos, ou então é o acaso, ou então é qualquer outra coisa que não Deus.
mas o Senhor não. Ele nos dá a oportunidade de nós reconhecermos ou não a sua presença. E uma vez reconhecendo a sua presença, Ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos seguir ou não aquilo que Ele está entregando, aquilo que Ele está mostrando para a nossa vida, o caminho que Ele está delineando à nossa frente. Então, eu queria deixar isso no seu coração, queridos. É claro que você, assim como eu também, quer uma vida de bênção, quer uma vida próspera, quer uma vida realmente aonde Deus se faça presente, aonde você tem a oportunidade de ter a direção dEle, a orientação dEle para aquilo que você está vivendo. Mas para isso, nós precisamos reconhecer as oportunidades, os convites luminosos que nos chegam através da sua palavra, através de um louvor, através de uma pregação, através de pessoas, através de situações, em todos os momentos. O Senhor, Ele está planejando, Ele está colocando oportunidades de nós o reconhecermos em nossa história. Uma vez reconhecendo Ele em nossa história, seguir os seus passos e sermos transformados, vivermos a vida que Ele tem para nós nessa terra. Então abra os seus olhos, faça diferente do que fez Jerusalém, que não reconheceu o tempo oportuno da visitação de Deus, querido. Faça diferente disso. Quando os seus olhos estiverem abertos para cada área na sua vida, você vai perceber que o Senhor está colocando oportunidades ali, de você encontrar Ele, de você ter um tempo com Ele, uma experiência com Ele, e essa experiência vai fazer com que o seu caminho seja delineado, que o seu caminho seja construído, queridos, ou mesmo reconstruído, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de recomeços, e oportunidades servem para que a gente também possa recomeçar aquilo que não deu certo em nossas vidas. Mas nós precisamos ter o compromisso de reconhecer, de querer, de conversar com o Espírito Santo, de pedir e implorar a Deus para que Ele nos ajude a reconhecer essas oportunidades que o Senhor está colocando, e assim, queridos, permitir que Ele vá encaminhando a nossa vida dentro do seu propósito, para a gente viver a nossa missão nessa terra. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.